Warren Buffett, uma das maiores referências do mercado financeiro global, sempre foi conhecido por sua visão clara, fundamentada e, acima de tudo, paciente sobre investimentos. Durante muitos anos, ele defendeu que o mercado imobiliário poderia ser uma boa opção de investimento para quem busca retorno no longo prazo. Em 2012, por exemplo, ele chegou a afirmar publicamente que investir em imóveis era uma escolha inteligente para o investidor médio. No entanto, recentemente, Buffett surpreendeu o mundo financeiro ao mudar de posição. Segundo ele, o mercado imobiliário não é mais tão atraente como investimento, especialmente quando comparado com as ações. O que motivou essa mudança? O que ele viu que muitos investidores ainda não perceberam? Buffett observou que o ambiente econômico, as taxas de juros e até mesmo a estrutura do mercado mudaram de maneira significativa ao longo da última década. Isso fez com que o setor imobiliário, antes visto como um porto seguro, passasse a ser visto como um campo minado, com riscos elevados e retornos cada vez mais limitados, especialmente se compararmos com o desempenho do mercado acionário. O primeiro ponto que Buffett destaca nessa comparação entre imóveis e ações é a facilidade de negociação. As ações podem ser compradas e vendidas em segundos, através de plataformas eletrônicas, sem burocracia ou complicações. Já o mercado imobiliário é caracterizado por processos muito mais lentos e complexos. Comprar ou vender um imóvel envolve não apenas a decisão de compra, mas também negociações longas, a contratação de advogados, o pagamento de taxas e impostos, além de riscos de liquidez. Além disso, Buffett enfatiza que, ao longo da história, as ações ofereceram retornos muito superiores aos imóveis. Desde 1987, o retorno real, ou seja, descontada a inflação, das casas nos Estados Unidos foi de apenas cerca de 1,5% ao ano. Por outro lado, o S&P 500, o principal índice do mercado acionário americano, apresentou um retorno médio real de aproximadamente 7,3% ao ano. Essa diferença é monumental. Quem investiu no mercado acionário ganhou, em média, 5 vezes mais do que quem optou por colocar seu dinheiro em imóveis. E essa diferença se amplia ainda mais quando consideramos o efeito dos juros compostos ao longo de várias décadas. Entretanto, um argumento frequentemente levantado pelos defensores do mercado imobiliário é o papel da alavancagem. Mesmo que os imóveis tenham um retorno médio inferior, a possibilidade de comprar propriedades com o uso de crédito permite ao investidor potencializar seus ganhos. Na prática, isso significa que, ao dar uma entrada relativamente pequena e financiar o restante do imóvel, o investidor consegue ampliar os lucros quando há uma valorização do bem. Por exemplo, se alguém compra uma casa de $200 mil, dando apenas $20 mil de entrada, e essa casa se valoriza 20% em poucos anos, o ganho sobre o capital investido será de 100%. Uma multiplicação considerável do investimento inicial. Esse mecanismo de alavancagem é um dos principais atrativos do mercado imobiliário. E em muitos ciclos recentes de boom imobiliário, investidores conseguiram transformar pequenas quantias em verdadeiras fortunas, apenas com a valorização dos preços dos imóveis. No entanto, Warren Buffett adverte que essa prática, embora tentadora, também amplifica os riscos. A alavancagem é uma faca de dois gumes. Quando o mercado sobe, os ganhos são exponenciais, mas quando cai, as perdas também são potencializadas, podendo levar muitos investidores à falência. Outro ponto que Buffett destaca é a complexidade do mercado imobiliário. Investir em imóveis não é apenas uma questão de comprar barato e vender caro. Exige tempo, conhecimento, habilidade de negociação e gestão. O investidor precisa lidar com inquilinos, contratos, manutenção, impostos, corretagem, burocracia jurídica e ainda estar atento à legislação,
que pode mudar de forma repentina e impactar diretamente os resultados do investimento. Em contraste, o mercado de ações proporciona uma experiência muito mais simples e direta. O investidor pode, com poucos cliques, diversificar seu portfólio, ajustar sua exposição ao risco e, principalmente, contar com uma liquidez muito maior. Se quiser vender parte ou totalidade de suas ações, consegue fazê-lo praticamente em tempo real, ao passo que com imóveis, isso pode levar meses ou até anos, dependendo das condições de mercado. Buffett também chama a atenção para o fato de que o mercado acionário apresenta mais oportunidades de compra ao longo do tempo. O mercado imobiliário americano, por exemplo, registrou apenas 3 grandes quedas nos últimos 100 anos. Enquanto isso, o mercado de ações enfrentou cerca de 15 bear markets, períodos de queda superior a 20% desde 1928. Embora essa maior frequência de quedas possa parecer negativa à primeira vista, na verdade, ela cria múltiplas oportunidades para investidores bem preparados. Cada queda é uma chance de comprar ativos valiosos a preços descontados e, assim, aumentar potencialmente os retornos no longo prazo. Outro aspecto importante na visão de Buffett é sua própria experiência pregressa em identificar bolhas e riscos sistêmicos. Em 2005, ele e seu parceiro de longa data, Charlie Munger, alertaram publicamente sobre a formação de uma bolha no mercado imobiliário americano. Naquela época, eles observaram o crescimento desenfreado dos preços dos imóveis, aliado à concessão irresponsável de crédito hipotecário, e previram que isso poderia levar a uma crise grave. E foi exatamente o que aconteceu. A bolha estourou em 2008, dando início à maior crise financeira global desde a Grande Depressão. Esse episódio reforça a credibilidade de Buffett como alguém que não apenas entende profundamente o funcionamento dos mercados, mas também possui a capacidade de identificar sinais de perigo antes que eles se concretizem. Hoje, mais de uma década após aquela crise, Buffett observa que o mercado imobiliário parece estar novamente em uma situação extremamente delicada. O atual ciclo de valorização dos imóveis levou os preços a patamares ainda mais elevados do que os registrados antes da crise de 2008. Ao mesmo tempo, as taxas de juros nos Estados Unidos se aproximam de 8% ao ano, o que torna o financiamento de imóveis significativamente mais caro. Essa combinação de preços inflacionados e crédito caro cria um ambiente de alto risco onde qualquer ajuste, seja uma nova elevação das taxas, uma desaceleração econômica ou uma queda na demanda, pode ter efeitos devastadores sobre o mercado. Buffett alerta também para um problema ainda mais grave: o nível de alavancagem sistêmica que predomina atualmente. Em muitos casos, investidores e fundos de investimento estão operando com alavancagens altíssimas, chegando a proporções de 100 para 1. Isso significa que, para cada dólar de capital próprio, há 100 dólares em exposição ao mercado. Com tamanha fragilidade, basta uma queda de 10% nos preços dos imóveis para gerar uma onda de inadimplência, execução de garantias e, eventualmente, colapsos financeiros em larga escala. Esse risco é ampliado pelo fato de que muitos investidores acreditam erroneamente que o mercado imobiliário sempre se valoriza no longo prazo. Embora, de fato, imóveis possam se valorizar, os episódios históricos demonstram que o setor não é imune a bolhas e colapsos. Por fim, Buffett sugere que, considerando os preços atuais, o ambiente macroeconômico e os níveis excessivos de alavancagem, o mercado imobiliário pode estar caminhando para um novo crash, potencialmente tão grave quanto ou até mais severo que o de 2008. Esse diagnóstico não é baseado em achismos, mas em dados históricos, análise criteriosa de fundamentos e observação atenta do comportamento dos agentes econômicos. Assim,
Para Buffett, neste momento, as ações oferecem uma combinação superior de retornos, simplicidade, liquidez e segurança, ao passo que o mercado imobiliário representa um campo minado, onde muitos investidores, seduzidos pela possibilidade de ganhos rápidos, podem acabar se afundando em dívidas e prejuízos irreversíveis. Ao refletirmos sobre essa visão, percebemos que investir não é apenas uma questão de encontrar a melhor oportunidade, mas de avaliar riscos, entender o contexto e ter clareza sobre os fundamentos que sustentam ou ameaçam cada tipo de investimento. Warren Buffett nos oferece mais uma vez não apenas um conselho sobre onde investir, mas um ensinamento sobre como pensar e como se posicionar no mercado. Com racionalidade e paciência e, acima de tudo, com uma profunda compreensão do cenário em que estamos inseridos.